Hoje eu vim trazer o review dessa ponteira aqui, que é a ponteira Triclarion, que eu comprei lá no AliExpress. Por que eu vim trazer o review de uma ponteira? Bom, tudo começou quando eu postei o review do TrueFear Zero Red aqui no canal, onde eu contei no vídeo que eu sempre tive problemas com a minha orelha esquerda, porque nenhuma das ponteiras e nenhum dos fones in-ear que eu já usei ficava bom. Alguns ficavam um pouco grande demais, a ponto de que a minha orelha fica empurrando a ponteira para fora. E outros ficavam pequenos demais, a ponto de que o próprio peso do fone fizesse a ponteira ficar saindo da orelha o tempo todo. E em ambos os casos, eu tinha que ficar pegando o fone e reencaixando na minha orelha toda hora. Além de ser muito incômodo ficar mexendo no fone toda hora, o atrito do fone entrando e saindo faz a minha orelha doer com o passar de algumas horas utilizando. Então, um inscrito foi lá e comentou nesse vídeo do review do TrueFear Zero Red para eu comprar essas ponteiras da Triclarion, que elas poderiam resolver o meu problema. E eu fui lá no AliExpress, elas custaram apenas R$16, eu achei barato, então eu falei assim, vou comprar e vou testar. Mas e aí? Essas ponteiras realmente elas resolveram o meu problema? Então, eu comprei o pacote que vem com 3 ponteiras, né, sendo elas uma da pequena, uma da média e uma da grande. Na minha orelha direita, assim como a grande maioria das ponteiras que eu já usei, a ponteira média ficou perfeita, eu nem precisei testar nem a grande nem a pequena. Na orelha esquerda, nenhuma ficou perfeita, então eu tive que testar ali entre a pequena e entre a média. A média, ela ficou um pouco grande demais na minha orelha esquerda, de forma que o ouvido fica empurrando a ponteira para fora. A pequena ficou um pouco pequena demais, de forma que o próprio peso do fone fizesse a ponteira ficar saindo e eu ter que empurrar para dentro toda hora. Mas nem de tudo ruim foi ter comprado essa ponteira, ela tem sim os seus benefícios e eu quero desmistificar aqui o que é real, o que é falso. Lá no anúncio, ela fala que essa ponteira ela vai amplificar o som, te dar um som mais claro e mais condensado, segundo a forma que ela foi desenvolvida, o formato dela foi desenvolvido para isso. Particularmente, utilizando essa ponteira, eu não senti uma diferença no som, para mim é o mesmo som que eu já sentia utilizando as ponteiras do TrueFear Zero Red. O que eu senti foi que o material dela, em contato com a pele, depois de algumas horas utilizando, ele não deixa a minha orelha tão coçando igual outras ponteiras, então é um material mais suave para esse toque com a pele. E eu acho que para uma ponteira de R$16 é o que você paga no hambúrguer que você come com meia hora não tem mais. Isso aqui vai durar o quê? Pelo menos um ano. Então eu acho que compensa demais o valor que você paga nisso aqui. Depois de um tempo, eu fiz um outro teste quando a minha esposa comprou o Moondrop Shue 2, que é um fone um pouco menor e um pouco mais leve, com essas ponteiras. E eu senti que o resultado foi melhor. Eu acho que pelo fato de ele ser menor e mais leve, a ponteira pequena não fica fazendo tanto peso para baixo, então ela não fica saindo da minha orelha com tanta facilidade. Isso me fez ter esperança de que o problema não é a minha orelha, e sim os fones que eu tenho utilizado, porque todos os fones in-ear que eu já utilizei antes do Moondrop Shue 2, que foram o TrueFear Zero Red e um fone da Hailu que eu utilizei uns 3 anos atrás, que era uma marca subsidiária da Xiaomi que fazia fones wireless. Todos esses dois fones eles eram meio grandalhões aqui na parte exterior da orelha, sabe? Então acho que o tamanho, o formato e o peso influencia muito. Embora agora eu não tenha dinheiro para comprar um Moondrop Shue 2 para ficar, então eu tô utilizando ali o meu TrueFear Zero Red mesmo de vez em quando e eu tenho esse incômodo de ficar empurrando toda hora para dentro da orelha. Mas eu acho que é uma ponteira que vale sim a pena, tá? Segundo esse é o meu review aqui. A única coisa que me incomoda nela, além do tamanho não ter ficado perfeito na minha orelha, é esse bico que ela tem aqui. Aí na gravação não vai dar pra ver, mas na edição eu vou colocar uma imagem mais aproximada. Que eu acho que quando você tá enfiando a ponteira pra dentro da orelha, esse bico que ela tem raspa na parede interna da orelha e eu sinto um incômodozinho. Mas é só na hora de colocar. No meu caso, como a ponteira esquerda ficava saindo toda hora eu ficava empurrando pra dentro, então toda hora raspava. Mas na orelha direita, que eu precisava enfiar só uma vez, não me incomodava, é só na hora de colocar, então eu acho que não é um ponto tão negativo assim. Fora isso, eu acho que o que tem de mais importante é realmente dizer que essa melhora no áudio que eles prometem no anúncio eu não senti, mas realmente eu senti que ela incomoda menos, ela deixa a orelha menos coçando com o passar do tempo. Então, tá aprovado aqui. Vou pedir para você comentar aqui qual a próxima ponteira, qual a próxima marca de ponteiras que você quer que eu compre lá no AliExpress
e traga o review aqui para vocês. Além disso, eu vou deixar aqui o review do TrueFear Zero Red, que é o meu fone in-ear principal, e do outro lado de cá o review do Moondrop Shue 2, que é o fone que a minha esposa comprou e eu peguei para fazer o review aqui pro canal também. E eu te espero em um desses dois vídeos aqui, porque assim você ajuda o canal a continuar crescendo.